Olá, alunos e alunas de filosofia moderna. Estaremos nesse momento iniciando uma nova aula, onde estaremos falando sobre os empiristas ingleses do século XVII. Empirismo, essa é uma palavra que aparece muito no mundo do pensamento científico e no mundo do pensamento filosófico. O empirismo é uma doutrina segundo a qual todo conhecimento provém unicamente da experiência, a experiência que determina a possibilidade de veracidade do conhecimento. O conhecimento veraz é aquele que foi legitimado pela experiência, limitando-se ao que pode ser captado do mundo externo, pelos sentidos, ou do mundo subjetivo pela introspecção. Se descarta no empirismo as verdades reveladas e transcendentes do misticismo, ou as verdades a priorísticas e inatas do racionalismo. O século XVII da Inglaterra é um século muito importante. É um século de efervescência intelectual. É o século de figuras proeminentes no campo da cultura em geral. E o empirismo é uma forma de conhecimento que ganha na Inglaterra, nesse período do século XVII, uma sistematização lógica de aprofundamento, de tal maneira que, ao falar da história do empirismo, o século XVI na Inglaterra ocupa um lugar de destaque. Os empiristas ingleses do século XVII, entre o ano de 1601 até o ano de 1700. É um período de desenvolvimento intelectual importante e interessante na Inglaterra, como disse. Na política, por exemplo, nós temos a derrota do absolutismo. Houveram duas revoluções importantes na Inglaterra nesse período, que foi a Revolução Puritana, influenciada pelo pensamento protestante radical, e a Revolução Gloriosa, que foi uma revolução que assegurou, que garantiu, que estabeleceu o domínio e a hegemonia do parlamento na vida política inglesa. Se pode dizer, então, que a Revolução Gloriosa é responsável pelo sepultamento do absolutismo monárquico na Inglaterra e pelo surgimento e estabelecimento e solidificação de um ideal político marcado pela monarquia constitucional ou monarquia parlamentar, aquela em que o parlamento de fato é a lei, já que na monarquia absolutista se diz que o rei é a lei, e na monarquia parlamentarista ou na monarquia constitucional a própria lei é o rei. Então essa mudança política foi uma mudança muito importante, foi uma mudança muito significativa no mundo da cultura política inglesa. Se falarmos da questão da literatura, nós temos figuras como William Shakespeare, o grande dramaturgo inglês, que escreveu peças extraordinárias como Romeu e Julieta, Otelo, Hamlet e outras. E temos também o poeta Milton, autor do grande poema Sobre o Paraíso Perdido. Então temos aí figuras literárias de projeção internacional e mentalidade no campo da literatura que ainda permanecem como uma expressão do que melhor a inteligência humana produziu em termos de literatura. De fato, ler Shakespeare ou Milton ainda é uma experiência literária fascinante e extraordinária. No campo da economia, nós temos a questão da indústria têxtil. A Inglaterra, depois no século XVIII, terá a experiência da Revolução Industrial, um processo através do qual o capitalismo se torna um capitalismo diferenciado, não mais fundamentado no comércio como elemento de produção de riqueza, mas agora teremos uma experiência capitalista em cima do processo da industrialização, que vai acelerar o processo produtivo, aumentando a quantidade de produção de mercadoria e também o refinamento e a qualidade da mercadoria. E esse processo surge na Inglaterra porque ela tem ali, um pouco antes do século XVIII, no século XVII, já o desenvolvimento econômico em cima dessa indústria têxtil, que criou as condições e as bases para o surgimento, um pouco mais adiante, da chamada Revolução Industrial. Nós temos na filosofia, que é o assunto que nos interessa, mais especificamente,
figuras proeminentes e importantes do mundo da filosofia e do mundo do empirismo, como Hobbes, Locke, Berkeley e Hume. Esses 4 filósofos são considerados pesos pesados da filosofia, e eles são figuras que estão no contexto do mundo inglês, do mundo britânico do século XVII, escrevendo um novo capítulo da filosofia dentro dessa lógica empirista. A questão filosófica colocada ali nesse mundo inglês do século XVII é uma questão que tem alguns elementos, alguns pontos que podemos destacar aqui agora como essenciais e fundamentais para a nossa reflexão. Primeiro, o valor do conhecimento humano. Está se discutindo, o empirismo é uma discussão sobre isto, sobre o valor do conhecimento humano, sobre a importância do conhecimento humano e a possibilidade do conhecimento humano. O que torna possível o conhecimento? Seria uma pergunta muito crucial para os filósofos empiristas. O que torna possível o conhecimento é a legitimação que ele pode ter do processo da experiência. A experiência legitima a sentença. Uma sentença filosófica deve ser aceita ou recusada à medida em que ela é corroborada ou não pela experiência. Então, o processo de experimentação é um processo fundamental para a construção do conhecimento na lógica do empirismo. Um segundo elemento importante da discussão filosófica do período é o método para conhecimento. Qual é o método? Primeiro, a questão do conhecimento, o seu valor e a sua possibilidade. Depois, o método. E o método estará justamente nessa questão de, através dos sentidos, observar a realidade, sentir a realidade, vivenciar a realidade, tocar a realidade, e a partir dessa interação entre a inteligência e a realidade vai determinando as possibilidades daquilo que se pode saber sobre ela. Então, o empirismo é como se o próprio objeto, se a própria realidade determinasse os limites daquilo que se pode dizer sobre o seu valor, sobre o seu sentido, sobre a sua essência, sobre o seu significado. E um terceiro elemento que aparece com muita força na filosofia empírica inglesa do século XVII é justamente a questão política, o pensamento político. Esse é um período de uma intensa rivalidade entre o rei e o parlamento. Revoluções foram feitas, como a Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa. Então é um momento muito propício para pensar quais são os rumos políticos da Europa como um todo e os rumos políticos da Inglaterra de forma particular e mais específica. Locke, por exemplo, foi um pensador, junto com Hobbes, extraordinário, embora tenham ideias diferentes sobre o processo político, mas ambos pensaram a política de uma forma aprofundada, criteriosa e detalhada, e deixaram tratados de ciência política, Hobbes, o Leviatã, os tratados também escritos por Locke, que foram importantes demais para o desenvolvimento futuro do pensamento político na Inglaterra, na Europa e no mundo como um todo. Então se pode dizer, e eu reafirmo, que os 3 pontos mais fundamentais desse momento filosófico no século XVII na Inglaterra é o valor do conhecimento, a sua possibilidade através do método adequado e uma discussão sobre questão de ética política e sobre governabilidade. Iremos um pouco mais adiante no nosso próximo encontro para continuar falando sobre esse momento filosófico do século XVII na Inglaterra.